Olá, eu sou a Janaína e hoje estamos começando mais uma entrevista para o Portal da Democracia Socialista. Vamos conversar com a Valquíria Mazeto sobre a militarização da educação básica. A Valquíria é professora de Geografia, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e, além de toda a experiência pedagógica e sindical, Valquíria é militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Fórum Paranaense de Direitos Humanos. E hoje está como a presidenta da APP Sindicato. Valquíria, a militarização da escola pública é um projeto do governo Bolsonaro, encerrado corretamente pelo governo Lula. No entanto, em alguns estados, governos locais resolveram bancar essa ideia. Qual o tamanho desse retrocesso no nosso país atualmente? Ele se mantém hoje nos estados ainda governados por dirigentes, governadores ou governadoras, ligado a esse projeto de sociedade, de país que o Bolsonaro representou. Então, a gente tem alguns estados que, mesmo com a revogação do decreto federal, eles já tinham implantado projetos ou programas estaduais e aí ampliaram as escolas no programa estadual e ainda incorporaram aquelas que deveriam ter sido fechadas porque eram do programa federal. Então, nós estamos tendo nesse momento a polarização que a gente tem na política hoje, de um agrupamento ainda muito defensor dos valores e do retrocesso que a gente viu durante o governo Bolsonaro. Isso está polarizado também no país, mas não só na sociedade como um todo, mas na educação. Então, esses estados mantêm os programas, amplia, formando ainda e disputando a opinião pública e o processo educacional nos marcos do retrocesso pautado no governo Bolsonaro contra esse momento que a gente vive de retomada da democracia, de retomada dos direitos, das mulheres, dos negros e negras, LGBT, de tudo aquilo que foi negado durante esse último período pós-golpe que a gente vivenciou no Brasil. Valquíria, onde estão localizadas as maiores ofensivas para aprofundar a militarização das escolas hoje? Nós vamos ter estados, como disse anteriormente, hoje, se eu não me engano, nós temos 4 estados que mantêm governos pró-Bolsonaro ou pró-projeto Bolsonaro e que eles estão na região sul-sudeste, na sua grande maioria. Aqui no sul, nós vamos ter essa ofensiva aqui no Paraná. O Rio Grande do Sul não tem essa característica, por mais que seja extremamente conservador também, a mesma coisa Santa Catarina. Dos 3 estados do Sul, nós vamos ter, com essa marca muito forte da militarização, o Paraná, que já contava com 260 escolas estaduais militarizadas e que anuncia a intenção de ampliar mais 127 escolas. Então, hoje, o objetivo do governador é chegar em escolas estaduais no número de 400 até o final da gestão dele. Isso significa aí, entre escolas militarizadas e integrais, dentro desse modelo também um pouco conservador, quase metade da rede, que nós temos 2.100 escolas na rede hoje. Mas o que a gente está percebendo também é que diversos municípios têm feito a iniciativa, ou vereadores, de apresentar projetos de lei que instalam um programa em redes municipais aqui no estado. Qual o impacto do processo de militarização na qualidade da educação pública e na formação integral dos estudantes para a vida em sociedade? Eu vou falar a partir do que conheço aqui no estado do Paraná. A gente sabe que tem experiências de escolas cívico-militares em outros estados. A gente tem muito mais acompanhado o debate de enfrentamento ou como isso tem se dado na implantação do que os resultados efetivamente que tem trazido, seja para os estudantes ou para a formação como um todo, do estudante e da comunidade escolar, porque o impacto não é só sobre o estudante que está lá no dia a dia da escola. Aqui no Paraná,
no quesito qualidade educacional, isso pouco tem sido alterado, uma vez que o programa como foi desenhado não foi possível ser implantado. O Estado tinha a pretensão de que nas escolas nós tivéssemos uma direção que fosse militar, um militar que ocupasse a função de diretor da escola, no quesito administrativo principalmente, mas também na coordenação pedagógica. Então ele controlaria o processo pedagógico similar ao que é hoje uma escola militar. Aqui no estado também a gente tem escolas militares, que não são nesse modelo híbrido de cívico-militar. Isso não foi possível. Hoje as escolas estão com um policial da reserva que tem cumprido o papel muito mais de porteiro e fiscalizador de pátio do que necessariamente uma intervenção no processo pedagógico. Então, continuam as direções que já eram, né, agora escolhidas pelo governo, mas são direções da categoria, então são professores. Os professores da escola continuam os mesmos, os funcionários continuam o mesmo. Então, o processo pedagógico é o mesmo. O que ocorre que o Estado acaba fazendo como propaganda de um melhor IDEB ou de uma melhor educação há uma pressão muito grande sobre os estudantes e as estudantes que não se enquadram naquele padrão militar, porque a única coisa que você vai ter é os estudantes sendo obrigados a usar uniforme, corte de cabelo, o controle do corpo, né, e do comportamento. Então, os estudantes que não se enquadram, né, nesse perfil, ou que eles vão percebendo que ele tem um baixo rendimento pedagógico, eles vão pressionando a ponto daquela criança sair da escola. Então, eles vão ficando na escola só com aqueles que resistem a este processo ou que têm bom desempenho pedagógico. Então, aí, claro, se você faz uma seleção, e aí a escola perde o seu caráter público, porque você vai selecionar quem fica e você só quer os melhores, claro que você vai ter rendimentos melhores em avaliações de larga escala, ou se for comparar notas com outras escolas que trabalham com a diversidade real, com o perfil real dos estudantes de uma escola pública. Agora, se na aprendizagem e na organização pedagógica a gente percebe que houve pouca mudança, no quesito comportamental, no quesito do imaginário popular, do senso comum, da formação, né, e da defesa da democracia, aí sim a gente vê uma mudança significativa. Hoje, quando o governo anuncia que quer ampliar 127 escolas a mais, a gente se pergunta o que leva a população, ou o que leva um pai ou uma mãe a dizer que quer seu filho numa escola deste modelo. Ou o que leva um profissional da educação a dizer que defende este tipo de modelo. As expectativas são muito diferentes. Para o professor é a expectativa de que o aluno vai ser mais disciplinado, então aquele comportamento comum de sala de aula, de criança ou do adolescente, que incomodam alguns professores, né, do seu barulho, da vida que flui dentro da escola, daquele barulho que tem dentro da sala e dentro da escola. Se você vai a uma escola cívico-militar, isso pouco existe. Assim, porque é muito controlado nas que tem este controle mais pesado, porque tem umas que continuam a mesma coisa. A equipe pedagógica, em alguns lugares, cria a expectativa de que o policial no pátio da escola vai resolver as intrigas, as crises que tem por ali. Em algumas escolas a gente tem percebido que é muito pelo contrário. Qualquer situação de pátio, que antes deixava-se, porque o policial leva para a equipe pedagógica resolver. Então a gente tem visto alguns relatos que a gente diz assim, mas da comunidade há uma expectativa de que a polícia põe mais ordem, que o filho dele vai ter uma melhor educação, vai ser melhor orientado. Então, esse imaginário popular que foi construído na população, a gente vai vendo isso ser refletido nas decisões de que a escola se torne cívico-militar. Mesmo que ali na frente os pais se arrependam, como a gente tem recebido diversos relatos agora, de ter colocado seu filho lá. Porque essa escola só atende o padrão de estudante
que tem facilidade de aprendizagem e que não precisa de grandes intervenções pedagógicas. Então, são escolas que não têm inclusão, são escolas em que as salas de recurso multifuncional ou de apoio à aprendizagem não funcionam, não tem. Então, a gente tem recebido relatos de mães, de estudantes que têm necessidade educacional diferenciada, que os filhos são excluídos. Esta semana nós vivenciamos aqui um policial que quebrou o braço de um aluno com TDAH, porque ele estava numa crise, e aí o policial, despreparado para aquilo, acabou, na hora de segurar o menino, acabou quebrando o braço dele. Então, assim, fica aquele que tem facilidade de aprendizagem, que já é bom em qualquer escola. Assim, aquele que a gente chama, né, aquele que mais precisa da escola pública é excluído. Mas o pai, a comunidade, isso não chega lá. A propaganda que o governo faz é de uma escola que vai ser muito melhor para o filho dele, que vai ser uma escola de excelência, que vai ser o suprassumo de todas as outras. Então, e essa coisa da disciplina, de segurança, que está no imaginário popular de que a polícia faz isso. Então, assim, é uma distorção e você não tem. É um cerceamento do debate democrático, das expressões, da diversidade que tem na nossa juventude. Nada disso existe lá. É uma padronização e um apagamento dessa diversidade, que é o que há talvez de melhor que a gente tem daquela fase etária, né, de jovens e adolescentes ali na escola pública. Bom, e por último, a APP levou esse debate para o Supremo Tribunal Federal. Quais são as expectativas de reversão desse projeto nefasto que está em curso hoje no Brasil? Nós entramos com uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Estado, que acabou indo para o STF, está lá hoje. A demora do processo legislativo fez com que a expectativa que a gente tinha em 2020 de que tivéssemos uma liminar que barrasse a implantação já das primeiras escolas se desse ali. Infelizmente, essa liminar não foi julgada, então nós já tivemos a implantação de 260 escolas aqui no estado. Então, muito provavelmente, mesmo que a gente obtenha sucesso agora numa liminar que diga que não é possível que essas escolas sejam implementadas porque elas são inconstitucional, que é o que a gente está arguindo, o judiciário deve fazer alguma mediação, uma vez que essas escolas já estão implantadas e já estão em funcionamento, e algumas com grande aprovação da comunidade escolar. Então, agora é mais difícil você fechar uma escola dessa do que não abrir, como era o que a gente gostaria que tivesse ocorrido lá atrás. Com essa nova lei e a expectativa de mais 127 escolas, nós estamos fazendo novamente o mesmo movimento. Acionamos o Ministério Público Estadual, novamente estamos recorrendo ao Judiciário para que barre a ampliação deste programa, a abertura de novas escolas e que dê a possibilidade das comunidades que não querem mais esse modelo poderem fazer as suas assembleias e reverterem. E principalmente barrar esse avanço que está tendo nas redes municipais. Nós não temos nenhuma lei municipal aprovada. As que foram, a gente já conseguiu reverter, mas tivemos 2 ou 3, algumas a gente conseguiu barrar na própria votação na Câmara Municipal, mas a gente está vendo outros municípios na mesma toada, na mesma tentativa. Então, acho que a nossa expectativa é que a gente tenha sucesso nessa liminar, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Estado criar um novo modelo de escola, que é o que está posto, num híbrido que não é nem uma escola civil e nem uma escola militar. É um cívico-militar que não existe previsão em lugar algum, nem na LDB, nem em nenhuma outra legislação nacional que normatiza as escolas no país. Obrigada, Valquíria, pelo tempo, pela disponibilidade, por toda a luta que a APP tem feito. Imagina, Janaína, eu que agradeço, né? Mais uma vez, estamos sempre aqui à disposição daqueles e daquelas que querem discutir educação e democracia nesse país. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam essa entrevista no portal da Democracia Socialista. Até breve.